Agora, se nós lembrarmos da definição de capacitância, né, para dois objetos, né, capacitância entre dois corpos, a capacitância ser entre duas placas, ou entre dois corpos condutores, aí, dois objetos, ela é definida como a quantidade de carga, desde que esses corpos tenham a mesma intensidade de carga com polaridades opostas, com essa quantidade de carga, dividido pela qual que é a diferença de potencial que existe entre esses dois objetos. Então, a capacitância é a quantidade de carga, a razão entre a quantidade de carga pela diferença de potencial nesses dois objetos. E aí, juntando então, inserindo a capacitância nessa relação aqui da energia potencial, né, de um sistema, a gente pode reescrever então que a energia potencial de um sistema dado aí por duas placas carregadas, separadas por uma distância h, ela pode também ser escrita como um meio de... Aí vamos reescrever aqui esse ΔV, essa diferença de potencial entre as duas placas, como, ou melhor, vamos reescrever a quantidade de carga aqui como a capacitância vezes a diferença de potencial ΔV, né? A partir dessa definição de capacitância. Então a gente pode reescrever a energia potencial como um meio de ΔV, a diferença de potencial, vezes a carga, que é a capacitância vezes a diferença de potencial ΔV. Ou seja, a gente tem aqui, surge a diferença de potencial ao quadrado, né? Um meio de, ou a energia potencial é um meio de da capacitância vezes a diferença de potencial elevado ao quadrado. Então, para duas placas, do ponto de vista da eletrostática, duas placas carregadas, uma com mais Q e a outra com menos Q, cuja diferença de potencial entre essas duas placas é dado por ΔV. A energia que existe acumulada nesse sistema, do ponto de vista da eletrostática, é dado por essa grandeza, né? Um meio da capacitância, a capacitância dessas duas placas, vezes a diferença de potencial ao quadrado. Essa energia aqui vai ser dada em joules. E lá de circuitos, se vocês lembrarem, nós também derivamos essa mesma expressão, né, a partir do potencial e de uma expressão de potencial e de corrente elétrica que é injetada num capacitor, que um capacitor nada mais é do que duas placas, entendemos aí, né, o elemento capacitor ele é configurado como um elemento eletrônico que a gente utiliza em circuitos como duas placas carregadas, tem esse mesmo comportamento. E a gente achou lá que a energia do capacitor, né, a energia acumulada no capacitor, depende exatamente dessa mesma expressão, um meio da capacitância desse elemento vezes a tensão ao quadrado. Tá? Então aqui, a partir daí das bases, dos fundamentos, né, da eletrostática, a gente tem que chegar, na verdade, né, daqui que vem, vamos dizer, a base aí do comportamento do capacitor. Por que ele armazena energia? Porque ele armazena energia. Como é que ele armazena energia? Ele armazena energia no campo elétrico que o capacitor ele forma aqui entre as suas duas placas, né? E essa energia, então, ela é também, a gente pode chamar de energia potencial eletrostática, nesse caso. Só que não é só o capacitor que pode acumular essa energia potencial eletrostática. Como a gente viu, qualquer distribuição de cargas aí num espaço, se a gente tem cargas acumuladas, né, pontuais ou numa configuração, cada ponto desse é uma carga, enfim, e para construir esse sistema tem uma energia potencial eletrostática armazenada aí, né, que foi necessário dispor ou transferir uma energia para colocar essas cargas nessa distribuição. Da mesma forma que lá no capacitor também é necessário transferir uma energia para carregar uma placa com carga positiva e a outra placa vai ficar com carga menos, mesma quantidade e sinal oposto, e estabelecer um campo elétrico uniforme entre essas duas placas, certo? Então aqui só fazendo um adendo aí também, né, para o caso da placas de duas placas paralelas, a gente tem que a energia potencial eletrostática ela pode também ser escrita dessa forma aqui, como um meio da capacitância vezes a diferença de potencial entre as duas placas elevado ao quadrado, certo?